Fala pessoal, vamos para mais um termômetro do mercado. Hoje é dia 15 de outubro, são 9h13. Tá falando aqui do gráfico do SP500, né, que abriu já o índice futuro SP500 já está numa queda de 1,17%, tá uma queda acentuada para um futuro americano. Sabemos que durante o futuro americano geralmente não passa de 1%, quando passa de 1% já é um pouquinho preocupante, tá? Isso é devido a impasses lá do pacote fiscal, né, trilhardário lá de mais de 2 trilhões, que talvez não seja disponibilizado antes das eleições. Tem onda do Covid na Europa, que isso tudo a gente já tem comentado, a gente já tem colocado no nosso radar, nosso viés, nossa ideia macroeconômica aí. A gente sabia que podia acontecer isso aí, né, gente? Então, né, aconteceu. Vamos ver o gráfico de uma hora, né? Uma correção aí no gráfico de uma hora, perdendo média de 200 no gráfico de uma hora, isso é importante. Perdeu a região de suporte, perdeu essa triangulação aqui, ó, que a gente tinha. Eu coloquei esses desenhos todos aqui, né, e esse estudo no nosso canal no Telegram. A gente falou no termômetro do mercado de ontem também. Então, nada muito diferente do que a gente está pensando, né? Lateraliza aqui, ó, abaixo da região de 13.500, que é o número redondo, né? E pancada para baixo, em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, continuação dessa tendência pequena aqui de curto prazo, tá? Por enquanto de curto prazo, porque temos uma perna de alta muito grande. Então existe possibilidade sim de ele fazer correção até 13.400, tá? Seria tranquilo. O gráfico do diário, voltar aqui para o gráfico diário, né? De toda essa alta que nós tivemos aqui, pelo menos dessa última aqui, ó, né? Se você for traçar o fibo, botar um fibozinho aí para ver qual é a questão de 50%, ó, 50% tá batendo agora, tá? 50% tá batendo agora. Pode vir até 3.420, que seria 61,8 em cima da cabeça do pivô, do último pivô. Então ainda tá tranquilo pro SP500, tá? Tranquilo pro SP500. O problema é que a gente não aproveita as altas do SP500 e quando cai, a gente sempre acompanha, tá? A gente sabe disso, né? Infelizmente, essa é a questão. Botando aqui, aproveitando para falar sobre o WZ, que é a nossa bolsa, a bolsa brasileira negociada nos Estados Unidos em dólar, tá? E o que está acontecendo aqui com o EWZ, tá bom? EWZ não rompeu nada, tá? Só para avisar vocês que a gente está vendo no Ibov, no índice futuro, rompendo LTB, rompendo não sei o que, mas no EWZ, que é o gráfico que os gringos usam, é o gráfico que eles tomam decisão, ainda não rompeu, tá? Então isso é uma observação legal para vocês colocarem em mente aí, né? Porque pode continuar uma lateralização, uma triangulação aqui, ó, não deixa de ser uma triangulação, então você precisa deixar isso aqui também ciente, né? É importante a gente ter um pouco dessa visão que talvez o gringo esteja olhando, não esteja vendo nada que a gente esteja vendo no nosso Ibov, tá? Também tem esse viés aí, tá? E lembrando aqui, né, estávamos falando de petróleo, olha a pancada do petróleo, né? O que a gente falou? Região de resistência muito forte do petróleo, região de média de 200, seria um objetivo muito bom se o petróleo rompesse esses 43,50, ele rompeu? Não. E o que acontece? Perde força, entra o pessoal botando lucro no bolso, entra as pessoas vendendo petróleo, né? E acontece isso aí, gente. Tá? Acontece isso aí, uma queda agora de 3,2%, segunda onda de Covid, que a gente falou que atrapalharia o petróleo, e aconteceu, tá? Então você que assiste o termômetro do mercado, que assiste o fechamento do mercado, que às vezes participa lá no Telegram, no Instagram, você sabe que tudo isso aqui que a gente está vendo hoje não é nada muito diferente do que a gente já podia existir da nossa visão, do que a gente sabia que poderia acontecer. Por isso que é importante gerenciamento de risco, por isso que é importante não colocar ganância na frente, tá? Vamos botar nosso Ibov agora. Olha como abriu o nosso Ibov, nosso índice futuro, desculpa. Abriu abaixo da abertura de ontem. Ou seja, se, tá? Infelizmente vou ter que fazer esse desenho hoje, mas se esse candle aqui, tá, fecha assim, isso é uma figura feia pra caramba, tá? De falso rompimento. Porque ele rompe no dia anterior e no dia seguinte ele abre abaixo da abertura do dia anterior. Isso é um sinal de muita fraqueza, Porque se ele abre aqui no meio, beleza, briga e depois fecha, né, positivo, beleza, acontece. Agora, abrir abaixo da abertura de ontem, tá? E criar um candle de queda assim, toma cuidado, hein? Toma cuidado que pode voltar, né, dentro de toda essa lateralização e ser um falso rompimento. Mais uma vez um falso rompimento, como a gente teve algumas vezes aqui, e existe, tá? Falso rompimento, infelizmente. Era uma possibilidade, mas a gente sempre tinha uma expectativa de rompimento de máximas aqui para a gente confirmar, né, o objetivo e caminhar para 102 mil, tá? Isso seria o objetivo. Mas vamos agora falar de dólar, né? Dólar também, olha a força do dólar, abrindo já quase acima desse teto,
né, dessa região de resistência, uma região forte de resistência. Então toma cuidado, porque se o dólar, tá, se o Banco Central, tá, não agir, não entrar para segurar esse dólar e o dólar romper essa região de resistência aqui, ele vai vir direto de 5.700, tá? E 5.700 é pivô de alta, tá, no curto prazo. Então toma cuidado, porque o dólar, dependendo do Banco Central aí, se não intervir, né, ele pode estar fazendo, ó, pivôzão de alta, tá? Então toma cuidado aqui nessa região, exatamente nessa região, tá? Fica perigoso, fica um pouquinho perigoso, tá? O gráfico de 60 minutos no dólar, a gente consegue visualizar que ele tenta romper e está voltando para dentro dessa região de resistência. Lembrando que são os primeiros 15 minutos aqui de pregão, então não tem como ter muita noção do que vai acontecer, porém a gente sabe que, né, o dólar, né, tá forte. Tomara que tomara não, né? Mas provavelmente, né, o Banco Central, se o dólar sair um pouco da sua normalidade, o Banco Central deve agir aqui, tá bom, gente? Então é isso, né? Mais um termômetro de mercado, um pouquinho mais, né, de alerta para vocês. Um abraço para vocês e a gente vai se falando durante o dia no fechamento de mercado mais tarde. Um abraço.